As letras são antenas parabólicas, então falar de nome e sobrenome e falar de letras e números é a gente falar de antenas. Antenas, códigos, frequências. Eu sempre uso o exemplo dos links, né? Então, pra gente, hoje a plataforma do Zoom é a plataforma mais usada para as reuniões, virou, né, o escritório popular. E sem aquele link a gente não consegue acessar. A gente não consegue acessar, né, aquele grupo de pessoas das quais a gente quer estar ali junto, pertencendo. A mesma coisa quando a gente quer assistir um canal de TV, né? A gente precisa apertar o número certo para aquela imagem, né? Aquela informação poder se manifestar. Então, aonde o nosso nome aparece, seja primeiro nome, sobrenome, assinatura, tem um efeito. E esse efeito, ele pode estar harmônico com os nossos objetivos, com a missão da nossa alma ou não. Então eu escuto muitas pessoas dizendo que não sabem no que são bons, não sabem para que vieram, ou pessoas que têm dificuldade de escolher uma área. Então quando se é perguntado, do que você gosta, do que você é bom? Eu não sei responder porque eu sou bom em várias coisas. Então tudo isso a gente consegue organizar quando a gente olha para o nome. Então, para falar do nome, primeiro a gente tem que separar o nosso nome em duas partes. Na visão da numerologia cabalística, tá? Pode ser que na pitagórica seja de outra forma. Então, lembrando sempre que a numerologia que eu uso é a cabalística, então ela tem algumas sutis diferenças da numerologia tradicional. Então, o primeiro nome, segundo a numerologia cabalística, ele traz o significado da nossa missão. Então, quando a gente soma o primeiro nome separado, ele tem muito a ver com aquilo que a gente veio realizar no mundo, tá? Então, o nosso nome, ele tá mais conectado com a informação que nós trazemos na nossa alma. A gente nasce com uma informação espiritual, certo? A informação que tá contida no nosso primeiro nome, que tem a ver com a nossa missão. Por isso é muito importante a mãe sempre seguir a intuição, escolher aquele nome que veio primeiro perante a intuição dela, porque a mãe tem contato com a alma, com a consciência, né? O bebê, ele tá ali, a consciência já tá ali. E o nosso sobrenome, ele contém o DNA, o código genético dos nossos ancestrais. Então, quando é unido esse nome e esse sobrenome, a gente tem o que como resultado? A nossa personalidade. A nossa personalidade não é o que a gente é, né? A personalidade, ela vem desenvolver novos atributos, novos potenciais para potencializar aquilo que a alma já traz definido nela. Então, todos nós já nascemos com potenciais para algo em inúmeras diferentes áreas, mas todo mundo nasce sabendo fazer naturalmente bem algo, né? E é claro que é um processo de descoberta, de autoconhecimento, porque a gente recebe o nosso nome e a gente cresce num núcleo em que a gente é condicionado pelos costumes daquela família, pelos costumes daquela tribo, daquela sociedade, daquela escola. E tudo isso tem um porquê, tem que ser assim, né? É a nossa tarefa no mundo, faz parte da missão coletiva nos lembrarmos de quem somos. Então, por isso, todo esse sistema tribal, né, de organização em que a gente precisa pertencer. No entanto, conforme nós vamos crescendo e nos tornando adultos, o vazio existencial ele vem aflorando. Por quê? Porque a personalidade ela só é uma carruagem, né? A personalidade ela só é um canal. Ela não é tudo. E para que a personalidade ela possa saber o que fazer de maneira
coerente, satisfatória, né? O que seria a personalidade fazer as escolhas coerentes? Escolher com a intuição, né? Tá conectada com aquela informação que é trazido no momento que a gente nasce. Então, o primeiro nome a gente vê muita informação a respeito da nossa missão, da nossa personalidade espiritual, digamos assim, e no sobrenome aquilo que é coletivo, né? Então existem sequências numéricas que aparecem num nome em que a gente vai conseguir identificar quando a pessoa está conectada, né? Se ela está se expressando da maneira que ela veio se expressar ou não. Então, quantos de nós fazemos escolhas que são totalmente incoerentes com aquilo que o nosso coração quer? O que isso significa? Significa que a gente está escolhendo de forma condicionada, né? O que é a gente escolher de forma condicionada? Da forma com que aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que é seguro, com aquilo que é bom, com aquilo que é correto, né? Politicamente correto. E para algumas pessoas é muito fácil saberem o que querem, logo cedo, escolherem profissões. Elas têm uma forma de expressar, né, esses desejos recônditos, digamos assim, esses desejos intrínsecos, né, da alma, e elas, através da personalidade, quando elas têm um nome bem escolhido, sei lá se é assim que eu poderia dizer, elas conseguem, esses códigos, eles estão se harmonizando entre si. Esses números do nome, eles estão harmônicos. Outras pessoas já vão ter um pouco mais de dificuldade para entenderem o que elas querem da vida. Eu já contei a minha história mais de 1000 vezes. E existem vários recursos, obviamente a numerologia não é o único para isso, embora ajude muito, muito, muito mesmo, porque quando a gente olha para esse compêndio de números que é o nosso nome e o nosso sobrenome, a gente vê isso como um exame, né? Então todo o mecanismo do mapa, ele atua como uma decodificação, como um exame energético, um exame espiritual. Então, para os céticos, é só a gente observar que tudo é frequência, que é onde a voz é frequência. As ondas de rádio que vocês estão ouvindo agora é um som, porém a gente não vê, mas se a gente tivesse um aparelho para captar, para que esse som ele saia, é necessário, né, sei lá quantos milhões de números, de ondas, de frequência, para que a minha voz chegue até você nesse momento. Então, aonde o nosso nome aparece, seja primeiro nome, sobrenome, assinatura, tem um efeito. Então, quando é corrigido um nome, quando é olhado por um nome, quando é feito um mapa, não é feito com o intuito de salvar ninguém, de facilitar a vida, de deixar as coisas mais fáceis ou com vidência. É feito com o propósito de organizar e de colocar os números na ordem correta, para que a pessoa consiga vibrar mais na frequência interna dela, né? Na autoridade interna dela, daquilo que a alma da pessoa veio realizar. Então, nesse sentido, olhar para os nomes ajuda a gente usar tanto os pontos fortes da nossa personalidade quanto os pontos fracos ao nosso favor. Porém, primeiro, a gente entende como que essa personalidade é vista por você internamente e como é vista lá fora também pelos outros. Porque a forma como os outros enxergam a gente não é a maneira como a gente se vê. E através de olhar para o nome, né, a gente consegue ver isso, entender isso, e através da assinatura fazer as correções necessárias para que a gente passe a vibrar mais harmonicamente. Então fiquem atentos que no próximo vídeo eu vou falar sobre a assinatura, vou falar sobre o nome social, que é nome que vai em cartão de visita, no nosso website, aqui na bio do Instagram.
vou falar sobre nome empresarial, vou falar sobre numerologia de casa e tudo isso. Então...